Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre Mediunidade. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos médiuns, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdo sobre desenvolvimento mediúnico e espiritualidade. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos em São Paulo com a médium Maísa Intelizano. A palestra foi gravada em ocasião do seminário Mediunidade nos Dias de Hoje, promovido pelo Instituto Arca. Maísa Intelizano é fundadora e presidente do Instituto Arca de Mediunidade e Espiritualidade, onde ministra todos os anos o curso presencial Mediunidade e Espiritualidade. Ela é psicoterapeuta com atendimento em abordagem transpessoal, constelações sistêmicas e familiares e florais de Bach. Possui formação em Reiki, bioeletrografia e regressão de memória. Palestrante, pesquisadora e facilitadora nas áreas de bioenergias, estados ampliados de consciência, fenômenos psicoespirituais e percepções extrasensoriais. Professora convidada no curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em psicologia transpessoal do Classes, Faculdade Vicentina, colaboradora do IPPB, da Voadores, das revistas Espiritismo e Ciência, Caminho Espiritual e Revista Cristã de Espiritismo, colunista do Clube Somos Todos Um. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 8880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você. Discernimento, paz, luz e amor. Eu vou falar um pouquinho a respeito da mediunidade do ponto de vista do que eu tenho observado hoje na prática mediúnica que eu acompanho com os meus alunos e com o pessoal que faz parte do nosso grupo mediúnico, a Arca, que funciona aqui semanalmente. Algumas coisas talvez vocês já tenham ouvido falar, outras não, e a gente observa que alguns fenômenos e algumas capacidades mediúnicas estão se tornando cada vez mais comuns, embora elas não sejam citadas na literatura do tema, tá? Então a proposta é justamente atualizar um pouquinho esse assunto, para que as pessoas inclusive percebam que a mediunidade muda, ela evolui, ela caminha com a gente, conforme o nosso conhecimento avança, nós estamos também avançando em relação à mediunidade, tá? Bom, só para a gente se situar, o termo médium foi criado pelo Allan Kardec em 1861, quando ele fez a primeira publicação do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro publicado pelo Allan Kardec, tá? Nesse livro ele define médium como toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium, tá? Toda pessoa que tem essa sensibilidade, que sofre essa sensibilidade em algum nível, ela é considerada médium. Mesmo que a pessoa não perceba essa influência, mesmo que a pessoa não saiba que está sendo influenciada. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Eles estão o tempo todo à nossa volta. Então nós todos somos médiuns. Acontece que algumas pessoas têm mais facilidade para perceber isso e para estabelecer uma comunicação com esses espíritos. Então a gente, no jargão da área, digamos assim, essas pessoas têm uma mediunidade mais ostensiva, mais perceptível. É um fenômeno que a gente pode perceber mais. Nós convencionamos chamar estas pessoas de médiuns, mas há médiuns de vários graus, de várias situações e com fenômenos muito diferentes, tá? Ainda no Livro dos Espíritos, que é o livro anterior ao Livro dos Médiuns, o Kardec fala que a mediunidade é uma faculdade orgânica, natural, tá?
E aí eu acrescento, ela é tão antiga quanto o próprio homem e muito anterior a qualquer religião. A mediunidade existe muito antes das religiões terem sido formadas, criadas, né? Ela é uma capacidade humana, é uma capacidade da consciência humana, todos nós temos. Então, se nós somos seres humanos, todos nós podemos nos comunicar com os espíritos, todos nós morremos e viramos espíritos desencarnados, todos nós já fomos espíritos desencarnados, né? E os espíritos que hoje estão desencarnados vão um dia se tornar espíritos encarnados e assim sucessivamente. Esse é o processo da encarnação. E a comunicação entre esses dois mundos, ela é absolutamente natural. Ela sempre existiu na humanidade. Em vários pontos da nossa história, da nossa cultura, nós vamos encontrar o fenômeno do contato com o mundo espiritual acontecendo de várias formas. Só que as pessoas não eram chamadas de médiums, porque esse termo só foi criado há pouco mais de 150 anos. Então nós vamos encontrar descrições de médiums, mas com outros nomes. Profetas, pitonisas, magos, feiticeiros, bruxos, benzedeiras, xamãs, todas essas pessoas são médiums pela descrição, pela definição do Kardec. Todos eles já eram médiums muito antes do Kardec vir ao mundo, muito antes do espiritismo aparecer. Então, a mediunidade, em primeiro lugar, ela é uma faculdade natural, ela é uma faculdade que independe de religião, ela não é religião em si mesma e a finalidade dela não é fazer proselitismo, não é converter ninguém. E ela pode acontecer em várias situações, não só religiosas, como no dia a dia. Tá? Então, para citar alguns exemplos, nós temos a mediunidade que a gente conhece nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, no Candomblé, que são as linhas mais conhecidas, mas nós temos fenômenos mediúnicos que acontecem também nas igrejas protestantes, por exemplo, tá? Quando eles dizem que manifestam o Espírito Santo, nada mais é do que um fenômeno mediúnico, ok? Nós temos fenômenos mediúnicos em várias outras áreas. E cada vez mais esses fenômenos estão se tornando comuns. As pessoas, eu não sei se os fenômenos estão se tornando mais comuns ou se as pessoas estão falando mais abertamente do fenômeno. Porque antigamente existia uma certa reserva por causa do preconceito que havia. Nós fomos ensinados por séculos e séculos de aculturação religiosa que lidar com os mortos é pecado. Lidar com os mortos é coisa do demônio, é coisa do mal, né? Então nós simplesmente abafamos essa capacidade que é natural, nós abafamos na nossa vivência diária e passamos a achar que isso não é natural, tanto que a gente chama de sobrenatural, né? Mas não tem nada de sobrenatural, isso sempre existiu. E vai aparecer em situações de consultório, muitos médicos às vezes estão trabalhando influenciados por espíritos, professores trabalham influenciados por espíritos, advogados, psicólogos, terapeutas, massagistas. Todas essas pessoas que trabalham com outras pessoas podem receber a influência de espíritos no seu trabalho. E isso também é exercício de mediunidade, embora não seja um exercício religioso. Tá? Então é muito importante que a gente comece a pensar na mediunidade como um fenômeno da consciência humana e não como um fenômeno religioso. Ele é também um fenômeno religioso? Sim, quando ele acontece dentro de um contexto religioso, dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de um centro espírita, dentro de uma casa de candomblé, aí ele está servindo aquela religião, mas ele não é necessariamente uma religião, ok? No livro dos médiuns, em 1861, o Kardec fez uma classificação bem extensa, bem ampla, de tipos de mediunidade, sempre com base nos próprios fenômenos, nos médiuns que ele encontrava e nos efeitos desses fenômenos que ele observava. Tá? Vamos nos lembrar que isso foi há mais de 150 anos. O Kardec
estava fazendo uma pesquisa, ele mesmo estava aprendendo com a própria pesquisa, ele não tinha domínio do assunto, e ele foi buscar a informação com os médiuns que foram aparecendo no caminho dele na medida em que ele trabalhava. Então, qual foi o método que ele encontrou para fazer esse trabalho? Ele fazia perguntas, ele criava as perguntas que ele achava importantes e depois levava essas perguntas para vários médiuns diferentes em locais diferentes na França. E perguntava sempre a mesma coisa, e anotava a resposta e depois comparava as respostas de um espírito com a de outro. Tá? Com isso ele foi montando a sua codificação, tanto do livro dos espíritos como do livro dos médiuns, que é feito todo em perguntas e respostas. Tá? E conforme ele ia observando esses médiuns, os fenômenos, as capacidades que esses médiuns apresentavam, os efeitos que esses fenômenos causavam, ele foi catalogando vários tipos de mediunidade. Só para vocês terem uma ideia, né, a classificação do Kardec é bem extensa, é bem complexa, tem termos aí que nós nem sabemos mais o que significam, tá? São termos baseados na ciência da época, são termos que estavam de acordo com o que se acreditava em termos científicos naquela época. O Kardec foi beber nas fontes do ocultismo, da teosofia, do hinduísmo, para organizar o seu trabalho também, ok? E ele montou essa classificação. Então nós vamos ter uma classificação de acordo com os médiuns, né? Médium superconsciente, médiums de efeitos físicos, médiums de efeitos intelectuais. Nós vamos ter de acordo com o fenômeno, somatização ou sematoplastia, teleplastia, telergia. Aí nós vamos ter de acordo com a faculdade, né? De acordo com o gênero e o tipo de comunicação, até de acordo com as qualidades pessoais do médium, ele classificou, ele fez uma classificação. Então ele tem aqui médiuns imperfeitos e bons médiuns, de acordo com os critérios dele naquela época. Tá ok? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Esses critérios eram muito válidos para aquela época, para o contexto da França daquela época, para o contexto científico daquela época. Talvez, hoje, e eu acredito, não é talvez, eu tenho certeza, esses critérios nem sempre são válidos. Tá ok? Então, só para citar uma coisa, o Kardec jamais disse, em nenhum dos livros dele, que o melhor médium é o médium evangelizado. Ele nunca disse isso. Isso foi uma coisa que os espíritas depois, no Brasil, ao começarem a praticar o espiritismo, transformaram o espiritismo numa religião evangélica e começaram então a acreditar que os melhores médiuns eram os médiuns evangelizados. Kardec nunca disse isso. Para começar, que o espiritismo originalmente não era uma doutrina evangélica, não era uma doutrina cristã. Se vocês pegarem os 2 primeiros livros do Kardec, em nenhum momento ele cita Jesus. Nem no livro dos Espíritos e nem no livro dos Médiuns. Ele só vai citar Jesus e o Evangelho no 3º livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que, ao que tudo indica, ele escreveu para apaziguar os ânimos, porque ele estava sendo perseguido por causa do trabalho dele, ele estava sendo perseguido pela igreja, numa Europa bem vitoriana ainda. Então ele estava sendo perseguido pela igreja e para, vamos dizer assim, fazer um meio de campo com todo mundo, ficar bem na fita com todo mundo, ele pega, escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele interpreta as máximas de Jesus de acordo com o que os espíritos tinham ensinado para ele. Mas ainda assim, Kardec nunca disse que o espiritismo era uma religião evangélica. Isso foi coisa que os brasileiros passaram a fazer depois que o espiritismo entrou no Brasil. Tá? Aliás, não existe espiritismo fora do Brasil. O espiritismo que existe fora do Brasil foi brasileiro que levou. Tá? O espiritismo só existe no Brasil. Na França ninguém sabe quem é Kardec. Não existe espiritismo fora do Brasil.
Quando vocês encontram um núcleo espírita fora do Brasil, ele foi montado por um brasileiro. Tá? Então, percebam que a religião tomou uma forma muito brasileira, muito própria nossa, e nós somos muito marcados pela religião católica. E o espiritismo foi muito influenciado por essa coisa do catolicismo que o colono português nos trouxe. Então, o espiritismo que nós praticamos hoje, ele é muito mais uma mescla do catolicismo com o que o Kardec escreveu do que propriamente o espiritismo. Não é mais o espiritismo que o Kardec criou, vamos dizer assim, tá? Atualmente, a gente já começa a perceber que a classificação do Kardec, ela está imprecisa ou incompleta, porque ela não contempla todos os fenômenos que a gente observa na prática mesmo, diária, com médiuns, com alunos, com estudantes, com pessoas interessadas. A gente não observa, a gente tem alguns fenômenos que a gente observa com essas pessoas que a gente não encontra na literatura do Kardec. E nem na literatura espírita pós-Kardec. Muitas vezes há fenômenos que a gente não encontra descritos nesses livros espíritas depois do Kardec, tá? E algumas capacidades também com as quais o Kardec não topou, né? O Kardec descreveu aquilo que ele encontrou. O que ele não encontrou, ele não podia descrever. Então ele descreve aquilo que ele encontrou. Mas a gente percebe que ele não encontrou tudo. Né? E hoje a gente consegue observar isso. Então eu vou listar algumas capacidades que eu observo na minha prática, na prática dos meus alunos, para que vocês tenham uma ideia do que é que eu estou falando. Tá? A mediunidade olfativa, ela é muito comum, ela é muito citada, mas ela dificilmente aparece nos livros. Então, assim, o mundo astral tem cheiro. Assim como ele tem cor, assim como ele tem imagem, o mundo espiritual tem cheiro, os espíritos têm cheiro, tá? E o médium pode sentir esses cheiros, ele pode captar esses cheiros, que não são cheiros físicos, e aí às vezes uma pessoa só, num grupo grande assim, só uma pessoa sente um determinado cheiro. Ele não é físico, ele é astral, tá? Ele é sutil. Então nós podemos identificar cheiros no ambiente, nos espíritos e na aura das pessoas. A aura das pessoas às vezes tem cheiro, ok? E de acordo com, se a gente começar a estudar esses cheiros, começar a classificar esses cheiros, nós podemos identificar a qualidade do espírito ou da energia que tem no ambiente que está ligada a esse cheiro. Tá ok? Então, é uma capacidade que nós podemos usar, inclusive, como radar de defesa. Porque dependendo do cheiro que a gente sentir, a energia pode não ser legal, o espírito pode não ser equilibrado, pode não ser um espírito de luz, e aí a gente tem como se defender de uma situação dessa. Tá? Isso é bem comum, é fácil de desenvolver, assim como a clarividência, a gente pode desenvolver por conta própria, mas ela necessita, como é que eu vou dizer? É que nem aprender línguas. Você tem que saber o que cada palavra representa, significa, para poder entender o que está sendo dito. Com o cheiro também, você tem que saber o que cada cheiro quer dizer para poder identificar corretamente aquilo que você está sentindo. Mas sentir é uma coisa, interpretar é outra. Da mesma forma, a clarividência. Ver é uma coisa, interpretar o que você está vendo é outra. Tá? Então, é um exercício que exige algum estudo e alguma prática. Ok? A mediunidade tátil, eu chamo de mediunidade tátil na falta de outro nome. Né? É possível sentir as energias e os espíritos pelo chakra das mãos, principalmente. Nós temos chakras na palma das mãos e são chakras muito sensíveis, ok? Então eles funcionam como um scanner. É possível passar a mão, por exemplo,
na aura de uma pessoa encarnada e detectar problemas de saúde, problemas energéticos e até problemas espirituais. Da mesma forma, eu posso escanear o ambiente com a palma das mãos e identificar a presença de espíritos ou a presença de energias com a palma da mão. Porque a energia, conforme a gente aumenta a sensibilidade desse chakra, as mudanças energéticas são claras para a gente na palma da mão. Tá? Essa faculdade também é passível de desenvolvimento por qualquer pessoa, porque na verdade ela não chega a ser mediúnica, ela é muito mais anímica do que mediúnica, ela é muito mais uma capacidade da pessoa do que propriamente interferência de espíritos. Eu posso identificar espíritos através dela, mas a capacidade em si ela é muito mais anímica. Então eu posso usar as mãos como radares no ambiente e perceber que tipo de energias estão presentes e se há espíritos e que tipo de espíritos estão presentes. Eu estou falando da mão porque é a parte mais sensível, mas não precisa ser necessariamente com a mão. Eu, por exemplo, tenho essa percepção muito forte na nuca. Tá? Tem gente que tem nos braços, nos ombros. Então, é uma coisa que pode variar o local. Eu estou falando das mãos porque é o mais comum. A mão é a mais sensível. Tá? Nós temos o hábito, né? A gente quando quer conhecer alguma coisa, em grande parte das vezes a gente não se contenta em olhar, já perceberam? A gente precisa tocar. Já perceberam isso? O bebê faz muito isso, né? O bebê ele tem que pegar para conhecer algo. Nós ainda temos muito disso. Então nós temos que tocar as coisas para conhecer as coisas melhor. Não basta ouvir ou ver, nós precisamos do tato também. Tá, ok? Então é uma faculdade pouco explorada em termos mediúnicos e que qualquer um pode desenvolver. E quanto mais a gente treina, mais sensível a gente vai ficando. A ponto de entrar num ambiente e imediatamente a gente perceber a alteração energética. Do ponto de vista físico. Tá? Eu não estou vendo nada, não estou ouvindo nada, mas fisicamente eu sinto a alteração. Ou o ambiente fica mais denso, ou o ambiente fica mais frio, ou fica mais quente. Ou às vezes causa alguma alteração na pele, como coceira, picadas. Depende do tipo de energia e da sensibilidade da pessoa que está captando isso. Tá? Mediunidade de empatia. O médium empata é aquele que ele consegue entrar na aura do outro, captar o que o outro está pensando, sentindo, vivenciando, como se fosse dele. Ele não incorpora o espírito, ele entra na energia do outro e é como se ele interpretasse o outro. Então, o médium empata, ele é capaz de se colocar no lugar da outra pessoa e descrever aspectos da pessoa. É uma variação da psicometria. É que a psicometria é mais usada para ambientes e objetos. É uma variação da psicometria. A empatia é um pouco mais sofisticada porque ela envolve emoções, sentimentos, pensamentos, memórias. Então, o médium empata, ele entra na vida do outro e ele sente e vivencia aquelas coisas como se fossem dele, como se fossem a história dele. Tá? Triangulação mediúnica. É um fenômeno bem interessante. Às vezes a entidade se apresenta para se manifestar com um determinado médium, mas por algum motivo aquele médium não tem condições ou não está com a sintonia adequada para passar a mensagem ou a informação que aquele espírito quer passar. Tá? Então, o que a gente observa? O espírito passa a informação por um outro médium que está no grupo e essa informação vem do médium para o primeiro médium que deve manifestar a entidade. É como se a informação sofresse uma decodificação primeiro por um primeiro médium que não incorpora a entidade, ele apenas serve de decodificador. A informação passa por ele e chega no outro médium. Tá? É um fenômeno que eu já vi acontecer várias vezes, venho observando esse fenômeno já há uns 20 anos, mas pouca gente fala.
E é muito útil, porque se você está num grupo mediúnico e uma determinada pessoa, um médium, está com dificuldade de manifestar, você percebe que existe um espírito pronto para se manifestar, mas esse espírito está com dificuldade de se manifestar naquele médium, você consegue observar e já fazer a triangulação. Você não precisa esperar que eles façam, você mesmo pede, fulano, ajuda ciclano a incorporar, vê o que é, qual é a informação. Então, o grupo trabalha integrado e todo mundo ajudando o médium que deve, então, manifestar aquela determinada entidade. Tá? Psicofonia astral é a incorporação fora do corpo. Então, a pessoa, o médium, se projeta, está dormindo, está fora do corpo, ele está em projeção astral e lá fora, em projeção, ele incorpora um espírito. Isso também tem sido muito comum, as pessoas relatarem esses fenômenos com uma certa frequência. E muita gente chega para mim e pergunta, mas isso é possível? Sim, por quê? Porque o nosso corpo astral, ele é matéria também. Ele não é totalmente imponderável. Ele tem algum nível de matéria. Então, nós podemos incorporar entidades também no astral. Seja para assistência, seja para dar informação, seja para dar alguma orientação, a gente encontra esse tipo de fenômeno com uma certa facilidade. No grupo mediúnico que eu dirijo, isso já é praxe, é comum. Todo mundo conta, toda semana tem um que vem contando, incorporei, participei de uma desobsessão, fiz assistência para um espírito, incorporei um mentor que passou uma mensagem, ou fulano incorporou a mensagem e eu recebi. Enfim, é muito comum esse tipo de coisa acontecer no astral. Tá? Acoplamento de formas pensamento. Eu não gosto de chamar de incorporação, porque a incorporação na verdade não existe. Então vamos chamar de acoplamento, que é um termo que eu aprendi com o Wagner. Né? As formas pensamento podem ser incorporadas como se fossem entidades. Tá? Isso às vezes acontece para que a energia acumulada naquela forma pensamento seja drenada através do médium. Ela está tão densa, tão concentrada, que só tentar desintegrá-la no astral não funciona. Então a gente traz ela para o físico de um médium, e através do médium a gente drena. Essa energia é drenada, ela é desintegrada através do médium. Tá? A diferença é que, nesse caso, quando é uma forma pensamento, não há comunicação inteligente. Porque isso aqui não tem mente. Isso é só uma forma pensamento. Ok? Então não há comunicação, você não consegue conversar com uma forma pensamento. É impossível. Não há mente, não há informação a ser trocada. Então são aquelas incorporações em que não há essa comunicação, você percebe que o que quer que esteja atuando no médium não estabelece comunicação com você. E aos poucos o fenômeno parece que vai se desintegrando, ele vai derretendo. E é literalmente o que acontece, a energia vai se desmanchando no contato com o médium. E ao se desmanchar, ela desintegra e é transformada. Tá? Isso é muito comum quando a forma é muito pesada. A gente consegue fazer isso quando a forma é muito pesada e ajuda muito, porque o tempo que nós despenderíamos tentando dispersar essas formas só no astral, a gente economiza fazendo desse jeito, porque a gente traz para o físico e desintegra no físico. Tá? Mediunidade entre vivos. Isso é citado na doutrina espírita, mas pouca gente tem conhecimento. Um espírito encarnado que esteja fora do corpo, ele pode incorporar num outro médium, num outro lugar. Então eu posso dormir, sair do corpo e ir me manifestar em algum lugar, numa reunião mediúnica, como se eu fosse um espírito desencarnado. Tá? Isso é perfeitamente normal, possível, factível, acontece com uma certa frequência. Tá? Quando o médium é mais treinado, ele sabe diferenciar quando é a incorporação de um encarnado e quando é a incorporação de um desencarnado, porque a incorporação de um encarnado ela sempre vai ser mais densa, mais intensa, mais pesada, tá? E a gente usa isso porque fora do corpo, o nosso nível de consciência, ele é muito maior. Então é muito mais fácil conversar conosco
fora do corpo sobre determinados assuntos do que no corpo. No corpo nós às vezes oferecemos resistência, inclusive a resistência do ego, né? E fora do corpo não, como a nossa consciência é mais ampla, é mais fácil nós entendermos determinados fatos, determinados conceitos, estando fora do corpo. Então, muitas vezes, mesmo incorporados num outro médium, é mais fácil haver uma orientação para a gente encarnado, tá? Acoplamento simultâneo de dois espíritos, isso eu também já vi acontecer algumas vezes. Então, há dois espíritos que conversam entre si através do mesmo médium. Às vezes é um amparador, um mentor, conversando com um espírito em desequilíbrio, tentando orientá-lo. Às vezes são dois espíritos em desequilíbrio que estão numa mesma história, estão envolvidos numa mesma história, e aí o médium serve de link para que os dois entrem em acordo, tá? Às vezes pode ser também dois amparadores, mais difícil, mas também pode ser. Mas o mesmo médium acessa as duas entidades, tá? Num único médium. Às vezes não há nem incorporação propriamente dita, é via mental. Ok? E o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. Eu vou deixar o resto para o povo que foi convidado. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Isso é só uma palhinha, tem muito mais para falar a respeito desse assunto. Agradeço muito a atenção de vocês e depois eu estou à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Tá bom? Muito obrigada.